Ao raiar do dia, saiu e foi para o lugar deserto rezar. Percebemos então neste versículo bíblico do Evangelho proclamado as duas atitudes do cotidiano de Jesus. E estas duas atitudes nos dão uma ideia muito clara de como Jesus vivia a sua vida, de como Jesus vivia a sua missão. De tarde, Jesus atendia as pessoas. De tarde, Jesus pregava. De tarde, Jesus curava. De madrugada, Jesus consagrava-se à oração. Para usar uma terminologia muito querida, a vida de Jesus, podemos dizer que se resumia naquela expressão latina, ora et labora, que significa reza e trabalha. A vida de Jesus se resume em rezar e trabalhar, trabalhar e rezar. Essa atitude tão simples deve também nortear nossa vida cristã, pois Jesus vivia assim, no trabalho e na oração e no trabalho. E o que nós podemos entender quando falamos por trabalho? Devemos compreender não somente a atividade profissional que nós exercemos, atividade esta que garante nosso sustento, mas também por trabalho devemos entender tudo o que fazemos como ação para o crescimento da nossa vida, tanto o crescimento da vida humana como da vida cristã. Nesse sentido, irmãos e irmãs, trabalho é também o tempo que damos para as obras de caridade. Trabalho é o tempo para o qual dedicamos para o anúncio do Evangelho. Trabalho é o cuidado com a nossa família. Trabalho é o cuidado para com os nossos relacionamentos. O trabalho também significa o cuidado com os estudos, o cuidado com a nossa vida pessoal. Enfim, podemos dizer que tudo aquilo que exige esforço, tudo aquilo que exige dedicação da nossa parte, isto é trabalho. Por isso, podemos entender o trabalho nestas dimensões. Não apenas aquele trabalho onde exerço a minha profissão para o sustento da minha família. Desta feita, podemos concluir que tudo o que fazemos, tudo deve ser consagrado ao Senhor. Tudo o que fazemos deve ser consagrado ao Senhor, e esta consagração, podemos chamar de um sacrifício de louvor a Deus. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, além de toda a atividade que nós temos no cumprimento de nossos deveres humanos, no cumprimento dos nossos deveres vocacionais, é preciso dedicar um tempo à vida de oração. Jesus trabalhava, Jesus rezava. Nós também, para permanecermos de pé, não basta trabalharmos, mas é preciso rezar. Quem não reza, não fica de pé. Quem não adora, cai. Por isso, precisamos cumprir os nossos deveres do trabalho, mas saber dedicar tempo para a vida de oração.
E esse assunto é de extrema importância. O próprio Jesus, que é Deus, dedicava um longo tempo da sua vida, um grande tempo diário para a oração. Ele próprio, Deus, rezava. Se ele é Deus e rezava, por que nós não rezamos? E nós precisamos mais do que ele. Ele era Deus. Nós somos humanos, de carne e osso. E se não rezarmos, nós vamos cair. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus, que era Deus, dedicava-se à oração. Mas ao dedicar-se à oração, Jesus nos mostra que a oração é algo próprio e imprescindível da vida humana. Não se vive sem rezar. Nós só podemos dizer que somos seres humanos de verdade se nós rezamos. Porque a oração é algo próprio e imprescindível da vida humana. Quem não reza não exerce a maior capacidade que existe no ser humano. A maior capacidade que nós temos é de poder falar com Deus, é de poder estar face a face com Deus, é de estar de igual para igual, como um amigo fala com um amigo. Se nós não rezamos, nós não temos esta capacidade. Perdemos esta dignidade de estar diante de Deus. Rezar, podemos dizer, que é o que há de mais lindo e nobre na vida humana. E se nós soubéssemos, irmãos e irmãs, a grandeza da oração e o quanto a oração nos aproxima de Deus e transforma nosso coração no coração dele, não deixaríamos de rezar nem um instante sequer. Nem um instante sequer deixaríamos de rezar se soubéssemos a grandeza da oração e quanto isto nos aproxima de Deus. É bem verdade, irmãos e irmãs, que as nossas muitas atividades podem ser consideradas como oração, quando as realizamos por amor a Cristo. Quando realizamos as nossas atividades por amor a Cristo, também é oração. Porém, isto não basta. É preciso criar um tempo de intimidade. É preciso criar um tempo de encontro pessoal com Deus. É preciso criar um tempo de diálogo de coração a coração. As experiências comunitárias são sempre muito bonitas, e isso fazemos muito bem quando rezamos a Santa Missa, quando estamos num grupo de oração, quando rezamos em comunidade, quando estamos diante do Senhor na adoração do Santíssimo Sacramento em comunidade. Mas nós precisamos criar um momento só nosso, só eu e Deus, de coração a coração. Precisamos criar os nossos momentos de intimidade com o Senhor. Sem a oração, nós não poderemos ser humanos em plenitude e muito menos ainda crescer na santidade. Não há santo sem oração. Que nada mais é do que a união da alma com Deus. Santidade é isso, a união da nossa alma com a alma de Deus. Portanto, sem oração, é impossível ser santo. Se não quisermos a santidade, só deixar de rezar. Mas se queremos ser santos, precisamos rezar. Assim, irmãos e irmãs, é na oração que nós podemos conquistar de verdade tudo aquilo que tentamos realizar pelos nossos esforços, tanto em relação à nossa vida humana, quanto à nossa santificação. Eu recordo as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório.
ele dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Sem a oração não é possível corresponder à graça da salvação que nos é dada em Cristo. Que a nossa vida, irmãos e irmãs, seja como a vida de Jesus. Oração é trabalho. Ocupemo-nos com o trabalho da realização da vontade de Deus e unamo-nos cada dia mais intimamente a Ele em Cristo através da vida de oração. Esse foi o estilo da vida de Jesus. Este também deve ser o nosso estilo de vida. Unir a nossa vida à vida de Cristo pela oração. De madrugada, Jesus rezava. E quantos irmãos e irmãs estão levantando de madrugada para rezar a Quaresma de São Miguel Arcanjo? A madrugada de proximidade com o Senhor é bíblico. Poder acordar de madrugada antes do sol nascer e rezar, para que ao longo do dia, unidos ao Senhor pela oração que fizemos, possamos trabalhar e trabalhar para Cristo. Trabalhar em prol dos outros, trabalhar em prol da evangelização, trabalhar para que todos cresçam. Assim, dessa forma, irmãos e irmãs, saibamos conjugar em nossa vida a oração e o trabalho. E enquanto aqui estávamos, tanto o Padre Inácio e eu, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo a novidade do Salmo partilhado, achei tão bonito que eu falei para o Padre Inácio: olha, Padre Inácio, quem sabe também podemos fazer uma homilia partilhada. Eu inicio a pregação e depois você também, que se preparou para esse momento de pregação, possa dirigir uma palavra à comunidade, porque hoje é festa da nossa comunidade. E na festa da comunidade, que bom é saber ouvir os dois pastores, o pároco e o vigário. Então, dessa forma, concederei a palavra ao Padre Inácio, para que também, a respeito da palavra de Deus, dirija uma palavra de ânimo à nossa comunidade, que aos 35 anos celebra hoje a sua vida e missão, e que o Senhor continue iluminando a vida da nossa comunidade, enviando pessoas que possam continuar trabalhando em prol da nossa comunidade, e aqueles que aqui estão continuem enviando o seu Espírito Santo, para que, fortalecidos por essa presença do Espírito, a comunidade continue o seu caminho, como Jesus ontem fez. Ele, que seria lançado no precipício por causa da sua palavra, ele passou no meio daqueles que lá estavam e seguiu adiante. E seguido adiante, ele foi no templo, e lá no templo ele encontrou um endemoniado, e lá expulsou o endemoniado, e aquele homem recuperou a sua vida. Então, irmãos e irmãs, acolhemos a palavra do vigário paroquial. Senhor, Pai, nosso Pai falou em alguns aspectos. Eu quero falar sobre um único aspecto para vocês, né? A gente não demorar muito, porque a palavra de Deus, ela tem que ficar com um gostinho de quero mais, porque ela não se esgota. A gente vai de acordo com as nossas necessidades, né? E ela vai. Primeiro, aqui a leitura que fala da carta de São Paulo aos Colossenses, da comunidade de Colossa, certo? E que fala para nós a importância dessa palavra, que foi uma mentalidade diferente que Jesus Cristo veio inaugurar. Que até então as pessoas achavam que era doente, que era isso, aquilo, porque eles
tinham pecado, seus pais tinham pecado, sua mãe, seus avós, e não via que era o caso de vários contextos, né? Até médicos, vamos dizer assim, e tudo mais. Mas eu quero agora me ater aqui no Evangelho, que mostra como que Deus é misericordioso. Hoje na confissão lá, tinha uma pessoa que diz assim, padre, se eu merecer ir para o céu, eu digo, você não merece nada. Ninguém de nós merece nada, é gratuidade de Deus. Ele é que nos dá a sua graça e a sua misericórdia. É Ele que é importante. É Ele que realiza tudo. Então, esse Deus acompanha a gente, Ele nunca nos abandona. Né? Mesmo quando a gente está pensando que a gente está, que Ele não está mais conosco, aí é que Ele está nos carregando no colo. Quando a gente está no momento mais difícil da nossa vida, Deus nos carrega no colo como um pai que cuida do seu filho que se machucou e não pode andar e ele carrega no colo. E nós ficamos na nossa tristeza, na angústia, e ele nos carrega no colo. Outra coisa importante aqui também, como eu havia falado, é que Jesus era um homem de oração. Ele convivia com o povo e orava. Porque, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas às vezes quando nós começamos, Deus começa a dar muita ousadia para a gente começa a falar, começa a se animar, logo ele puxa o tapete e a gente cai de boca no chão. Vocês já passaram por essa experiência? Eu já passei por várias dessas. Por quê? Porque Deus, no bom sentido, Ele é ciumento. E está certo. Se eu também tivesse dado a minha última gota de sangue, mudado meu filho para salvar todo mundo, eu ia querer respeito e fidelidade a mim. É o que Deus pede da gente. Fidelidade, que a gente seja fiel a Ele. Aí outra coisinha aqui é a respeito de Jesus, quando cura a sogra de Pedro, a primeira coisa que ela faz é o quê? Servir a todos. Então, quando Deus age, quando nós fazemos a experiência de Deus, a nossa obrigação é se colocar a serviço do reino. Isso pode ser uma família, nós padres, qualquer pessoa que faz essa experiência de Deus. Hoje eu dizia para uma lá também no confessionário, olha, Deus não lhe pede nada, mas se você se propõe a fazer, não largue não. Não largue não, vai ser uma derrota feia. Porque você se propôs. A pessoa tinha até casado, né? E dizia que o primeiro casamento dela queria nulidade, né? E tal. E ela dizia que o marido dela nunca lhe respeitou. Né? E que ela se propôs a Deus, por causa disso, coisa e tal, a servir. Eu digo, agora você que está cansado? Pode tirar o cavalinho da chuva, arruma, não sei aonde, pede a ele força e vai em frente, porque você prometeu. Prometeu é cumprir. Então, e Deus também pode, às vezes, nos convocar também, né? Mas a maioria das vezes é nós, na nossa ousadia, falando, pode deixar, Deus, que eu vou com o Senhor até o fim. E aí vai, né? Ou vai empurrado, ou vai nos trancos, mas vai. Você prometeu. E é tão difícil encontrar trabalhador para o reino, quando Deus escuta uma coisa dessa, nossa, opa, é agora. É agora mesmo que eu arrumei. Arrumou para ir lá ajudar aquele povo que está precisando lá e tudo. Ele faz isso conosco. Mas tem uma coisa muito maravilhosa, que é a graça que Ele coloca no nosso coração, a realização como pessoa.
a felicidade. Eu dizia hoje para uma pessoa que dizia, estou muito doente, mas estou olha, se você aprender a receber essa graça de Deus, o amor dele, e ser feliz, ser sempre a pessoa feliz para frente, não tem depressão, não tem nada. Só isso daí, a ciência, nós sabemos disso como velho, para todo mundo saber, mas a ciência gastou não sei quantos milhões de dólares para descobrir que quem tem Deus, quem é feliz, realizado no amor de Deus, é meio remédio já para a cura das doenças. Então, é isso aqui que eu quis. Que eu meditei hoje a manhã toda. Ele sabe o que eu estou falando isso com ele. Então o Messias ia para o lugar deserto. O deserto é o quê? É a busca do encontro com Deus. É no deserto que parece as criaturas mais horríveis, né, vamos dizer assim, no nosso imaginário. Então o nosso deserto existencial é onde a gente vê coisas que a gente acreditava que a gente não teria coragem de fazer, e às vezes somos tentados a querer fazer. Então, é nesse deserto que busca esse Deus e busca o consolo desse Pai que sempre está ali para amenizar o nosso sofrimento. E aí Jesus diz também uma coisa que acontece muito. Às vezes o padre que é apegado na paróquia, o leigo que cresceu os dentes como ministro da Eucaristia e perdeu os dentes tudo como ministro da Eucaristia, né? Sabendo que pode dar oportunidade para as outras pessoas também dar a sua contribuição dentro da comunidade. O padre que é ciumento, né? Como uma vez eu contei para vocês, que eu falo para vocês que não deve faltar a missa domingo. E eu, quando vinha da Bahia de carro, eu parava nas cidades por aí, onde domingo, onde tinha missa, e participava. Um dia eu cheguei lá, tinha um padre lá confessando, fiquei com o pé do pobre coitado, fui atender a confissão. Quando eu fui atender a confissão, e o povo para a minha fila, o padre ficou com ciúme. Vocês! Poxa, olha, meu amigo, eu vim cá para te ajudar. Já que você não quer, se vira aí, então. Coma seu peão, eu sei que fez ele, coma. Porque é verdade, gente, nós somos ciumeiros. Meu Deus. Eu penso assim que a gente tem que muito ainda que aprender com Deus, mas muito, para a gente ser desapegado, para a gente não ser apegado nas coisas. Não tem aquele padre que não deixava ninguém fazer nada. Até o sininho do sacristão ele amarrava no pé e trocava no pé. Por quê? Porque ele não queria que ninguém fizesse nada. Ele podia fazer tudo. Então, um pouco da minha partilha dos 35 anos da comunidade de vocês, que eu acho que vocês já passaram já gastaram muitas lágrimas para que essa comunidade hoje fosse atuante, fosse uma comunidade dinâmica, fosse uma comunidade que realmente se preocupa com os menores do reino. E tenha certeza, Deus dará o centro mais o sofrimento para cada um de nós.